Bem-vindos a mais uma aula do Sanarflix. O tema de agora é ecocardiograma. Então, nessa aula a gente vai entender melhor o que é esse exame, para que ele serve. A gente vai avaliar os princípios físicos do ultrassom, então tem que aprender um pouquinho, relembrar uns conceitos de física, os aspectos técnicos do exame, como que ele é adquirido a imagem, a posição das estruturas do coração, aspectos também da avaliação estrutural, com que a gente vê as câmaras cardíacas, a função sistólica e a função diastólica. O eco também é usado para várias outras atividades, como avaliação hemodinâmica, avaliação valvar, que são mais específicas para o ecocardiografista. Isso aqui é o básico que um médico generalista deve saber sobre o exame. Então, começando a falar dos princípios do ultrassom. Primeiro, o que é o som? Som é uma onda eletromagnética. Ela se dispersa aí pelo ar. E ela tem propriedade, ela tem amplitude e tem um comprimento de onda. Dependendo do comprimento, ela tem uma frequência. Essa frequência vai de uma frequência mais baixa até uma mais alta, né, que são os hertz. É o número de vibrações por segundo. Uma frequência abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom, está abaixo da faixa acústica. Então, tem alguns apitos que a gente não ouve, mas, por exemplo, o cachorro consegue ouvir. Isso é o infrassom. A nossa faixa acústica de um ser humano está entre 20 Hz a 20 kHz. E é uma onda um pouco mais comprida e tem um comprimento de onda maior. Quando eu estou falando do ultrassom, eu estou acima da faixa acústica. E a faixa do ultrassom diagnóstico está aí entre 2 a 20 MHz. É um comprimento de onda mais curto, com uma frequência maior. Então, como que funciona? Como eu consigo adquirir a imagem do ultrassom? Eu tenho que gerar uma onda ultrassônica e ela é gerada por um transdutor. A gente tem uma corrente elétrica que passa dentro do transdutor e essa corrente elétrica vai fazer vibrar pequenos cristais, que são chamados de cristais piezoelétricos. Esses cristais estão lá no transdutor, a gente não vê, estão lá dentro. E o que acontece ali, quando eles vibram, eles geram uma onda, que é uma onda naquela faixa ultrassônica diagnóstica. Eles conseguem gerar essa onda. Essa onda, então, ela vai ser transmitida, esse pulso vai ser transmitido para determinada estrutura. Por isso que o ideal é sempre colocar um gel, porque ele consegue transmitir de forma melhor. Essa onda consegue ser transmitida melhor em meio sólido do que no ar ou em meio líquido. Então eu coloco um gel na pele e consigo transmitir essa onda. E essa onda ela vai ser recebida. Então eu vou transmitir a onda, ela vai pegar em alguma estrutura e vai reverberar, vai voltar, vai ter uma reflexão. Esse pulso que volta, ele é transformado num sinal elétrico que vira uma imagem, que é o que a gente vê. Então essa reflexão da onda ultrassônica, na verdade, é chamada de eco. Tudo que reflete é o eco. Por isso que o exame chama ecocardiografia. O que eu vou estudar é a reflexão da onda que esses cristais geram nas estruturas do corpo humano. No caso do ecocardiograma, do coração. Então, dependendo da estrutura que eu estou avaliando, eu vou ter determinados tipos de impedância acústica. O que é isso? Eu vou desde o meio líquido, lá, fluido ou ar, que tem poucas partículas, eu posso passar por um tecido mole, que tem uma quantidade maior de partículas, um tecido mais fibroso, que tem uma quantidade ainda maior, e por fim um tecido sólido, como por exemplo o osso, que é muito rígido e tem muita partícula. Um meio fluido ou ar, ele não reverbera, não tem eco praticamente. Tudo que vai de onda passa, porque tem pouca partícula para segurar e para fazer reflexão. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo uma resposta hipoecogênica. Eu vejo um preto, porque não volta som. Se eu emito e não volta, eu não vejo nada. Um tecido mole, ele deixa passar boa parte, mas já volta alguma coisa. Isso que volta já vai ser visto como uma estrutura um pouco mais para o cinza. Um tecido mais fibroso deixa voltar mais, tem mais reflexão, mais eco. Então vai ficando mais para a tonalidade branca. E por fim, uma estrutura muito sólida como o osso, ele vai ser muito branco, e atrás dele vai gerar o que a gente chama de sombra acústica. Então, o que é isso? O maior exemplo de sombra acústica é esse aqui. Isso aqui é um ultrassom de uma vesícula biliar.
Então vamos aplicar aqueles conceitos aqui, ó. Aqui o que eu tenho? Eu tenho o fígado, que é uma estrutura que vai ter aí para o cinza, né? Porque é um tecido mais mole, então aqui mais para o cinza. O que eu tenho aqui? Vesícula biliar. E aqui dentro eu tenho fluido, né? Eu tenho a secreção biliar e tenho ar, e fica pretão. E olha só isso aqui, ó, sinal da seta, bem branco, e o que tem isso aqui atrás, ó? Sombra acústica. Isso aqui é uma estrutura muito sólida, isso aqui é um cálculo, é uma pedra dentro da vesícula, cálculo biliar. Então, esse é o exemplo típico de uma estrutura que gera sombra acústica, um cálculo na vesícula. Então, a gente tem uma estrutura aqui muito fluida, hipoecogênica, aqui tem uma ecogenicidade moderada, fígado, e aqui hiperecogênico com sombra acústica. Isso que a gente vai avaliar no coração. Existem aspectos físicos do exame. Então, o exame ele é feito, quando avalia o coração, essa reflexão da onda no transdutor pode ser vista como linhas, que é o modo A, é o modo de amplitude, mas a gente não costuma usar esse modo. A gente usa mais o modo B, que é o modo de escalas de cinza, né? Vários tons de cinza, que é o que o radiologista está mais acostumado a ver quem faz o exame, ou o cardiologista que faz o exame. Então vai desde o branco hiperecogênico até o preto hipoecogênico, com variações no tom de cinza entre essas duas faixas. A gente pode ver uma imagem 2D, que é a mais usada, e pode ver também como modo 1D, ou modo M, que é uma só direção, que a gente vai ver agora. Então, especificamente como funciona esse modo. O modo M, que é o unidimensional, a gente tem então uma avaliação. Imagina que eu estou avaliando o coração, como a gente vai ver, isso é um eixo paraesternal longo. Aqui a gente tem ventrículo direito, acredite em mim, tá? Isso é o ventrículo direito, esse é o ventrículo esquerdo e aqui eu tenho o átrio. Quando eu jogo essa linha aqui, eu vou fazer um corte e eu vou ver só essa linha. Então imagina que eu estou vendo só essa linha e ela está aqui embaixo. O que eu estou vendo aqui embaixo? Inicialmente eu tenho a parede do ventrículo direito, ela está aqui. Aqui eu tenho pele, subcutâneo, e aqui eu tenho o ventrículo direito. Esse brancão é o sangue dentro do ventrículo, né? Fluido hipoecogênico. Então aqui eu tenho o ventrículo direito. Essa faixa aqui, o que é? É um tecido mais fibroso, hiperecogênico. É isso aqui, ó, septo interventricular. Aqui eu tenho VD, septo, e o que eu tenho aqui? Eu tenho o ventrículo esquerdo, VE. Está aqui, ó. Aqui é o VE. E o que tem aqui embaixo? Ó? Eu tenho uma linha que se movimenta. Ela é mais branca, ela é mais hiperecogênica, ela se movimenta, ela vai para cima, vai para baixo. O que é isso aqui? Isso é a famosa válvula mitral. Esse é o movimento aqui, eu tenho a mitral, né, entre o átrio e o ventrículo, e conforme ela abre e fecha no ciclo cardíaco, ela gera um movimento. E esse movimento é capturado pelo modo M. Então, para que serve o modo M? Para medir distâncias, então eu posso colocar no modo M, eu congelo a tela. Eu posso medir a distância de uma parede à outra do ventrículo, eu posso medir a movimentação da válvula mitral com esse modo. E eu consigo também avaliar a movimentação. Então, tanto medir distâncias como avaliar a movimentação nesse modo M, que é o modo unidirecional. E o efeito Doppler é outro aspecto técnico fundamental. O efeito Doppler foi descrito para avaliar coisas em movimento. Então, se eu tenho um transdutor e eu tenho uma hemácia, ela está parada. Isso nunca acontece, o sangue sempre está em movimento. Mas imagina que eu estou vendo uma hemácia paradinha e jogo o ultrassom com o transdutor. Se a quantidade de som que volta na mesma velocidade, eu não gero sinal. Ela está parada, então eu não tenho sinal nenhum. Agora, o que fala o efeito Doppler? Se eu jogo o transdutor e jogo uma onda de som e essa hemácia está se aproximando, a reflexão, o eco vai ser mais rápido. A reflexão desse som vai ser mais rápida do que eu esperava. Então isso vai gerar uma onda positiva. Isso vai ser positivo por quê? Porque está se aproximando do transdutor. Tudo que se aproxima do transdutor vai gerar uma reflexão mais rápida e uma onda positiva. E se acontecer o contrário, eu joguei lá e o sangue está se afastando, a hemácia está indo para longe do probe. A reflexão vai ser mais lenta. Isso gera uma onda
negativa. Isso vai ser visto como onda negativa, porque está se distanciando do probe. O probe está parado, ela está se distanciando. Para que serve o Doppler? Como a gente aplica o Doppler no ultrassom? É para avaliar fluxo sanguíneo. Eu posso avaliar a velocidade, a direção e o padrão do fluxo. Se ele vai e volta, se tem turbilhonamento. Tudo isso me ajuda a avaliar como está o coração e principalmente aplicado para as válvulas cardíacas. Em relação ao Doppler, eu tenho o Doppler pulsátil, então eu vejo aquele sinal. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, o que eu estou vendo é a via de saída do ventrículo esquerdo. Então o ventrículo esquerdo está ejetando sangue para a aorta. Como o probe está aqui por fora, eu estou vendo esse sangue ejetado fugindo do probe. Então é uma onda negativa, porque o ventrículo ejeta para a aorta, o meu probe está aqui, o ventrículo está ejetando para a aorta, lá para cima. Então é uma onda negativa. Eu tenho também um Doppler colorido, que a imagem fica mais bonita. O que é que eu vejo? Tem uma escala de cor. Cores mais quentes, mais vermelhas, é sinal que está se aproximando do probe. Cores mais para o azul, mais frias, o sangue está se afastando do probe. Essa é a convenção. Cor mais quente aproxima, cor mais fria afasta do probe. As janelas, então o que são janelas? São as posições em que eu vou colocar o meu transdutor para ter a imagem. Eu tenho a janela supraesternal, que é aqui em cima, ou supramanúbrio, que nessa janela eu consigo ver, por exemplo, o arco da aorta. Tem a janela paraesternal, que geralmente ela é colocada, como a gente pode ver aqui, ó, do lado esquerdo, geralmente segundo, terceiro espaço intercostal. Eu tenho a janela apical, que é colocada aqui no ápice do coração, então você tenta palpar o ápice e vai colocar, em geral fica ali na linha hemiclavicular, no quarto, quinto espaço, e tenho a janela subcostal, a janela subchifóide, que é aqui embaixo, que é uma janela que pode avaliar bem, por exemplo, a questão do pericárdio, se tem derrame pericárdio. Essas são as principais janelas ecocardiográficas. Então agora a gente vai ver algumas imagens, como a gente faz a avaliação estrutural do coração de acordo com a janela. Começando com a janela paraesternal, que é uma janela bem importante, uma das mais usadas. A gente pode ter a paraesternal eixo longo, então nesse caso o que a gente tem? A imagem clássica do eco é essa aqui, paraesternal eixo longo. A gente tem aqui o átrio esquerdo, lá temos o ventrículo esquerdo, ali em cima a aorta e do outro lado o ventrículo direito. Então, essa é a imagem clássica. Átrio e ventrículo, aqui é a via de saída indo para a aorta, e lá em cima eu tenho o ventrículo direito. Se eu girar 90 graus o meu probe, eu vou ter um corte transversal ao eixo curto. Então, como a gente pode ver aqui eu pego o coração cortado como se fosse um salame. E eu estou vendo aqui o meu ventrículo esquerdo, lá em cima eu tenho o VD, aqui eu tenho o septo entre eles, o septo interventricular, e aqui embaixo, olha só, é a musculatura papilar da mitral que eu consigo ver. Aqui eu tenho o septo. Então, eu consigo ver o coração em dois cortes, um eixo longo, um corte longitudinal, e um corte transversal, axial, que é o eixo curto. Outra janela importante, como eu já falei, é a subcostal. A gente consegue ver então aqui. Ali eu tenho o fígado, né? Tenho o coração. Câmeras direitas geralmente estão mais relacionadas com o fígado, que está do lado direito. As câmeras esquerdas são maiores e eu tenho o pericárdio. Então, isso é uma boa janela para avaliar derrame pericárdico, essa janela subcostal. Apical, 4 câmeras. Nesse caso, eu coloco no ápice do coração, consigo ver câmeras direitas e câmeras esquerdas numa outra incidência. E, por fim, a gente tem também o apical, 2 câmeras. Nesse caso, eu faço um corte em 90 graus. Então, ali eu estou vendo a parede septal e lateral do ventrículo. E estou vendo o direito e o esquerdo. Aqui não, eu faço um corte em 90 graus, eu só consigo ver agora o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Essa é a parede anterior e lá é a parede inferior, ou posterior. E aqui eu tenho a aorta abdominal. Então, são cortes diferentes para uma mesma janela ecocardiográfica, que é a apical. Na avaliação, então, como eu falei, a gente pode ver alterações estruturais. Olhando nesse corte apical, o que a gente vê? Que o ventrículo esquerdo está dilatado, a ponta dele está bem abaulada. Isso é o que a gente chama de aneurisma apical. Então, cortes apicais a gente pode avaliar sem aneurisma. O que é um aneurisma? Uma dilatação que geralmente acontece em situações de isquemia, quando eu tenho um infarto, por exemplo, ou em pacientes que têm doença de Chagas. Eu posso ter também um corte paraesternal eixo curto. E aí, nesse caso, o que eu vejo aqui? Ó?
eu vejo que eu tenho a válvula aórtica que está bem calcificada. O cálcio é demonstrado pela hiperecogenicidade, fica branca a válvula. Então isso ali é um sinal de estenose aórtica. Se eu jogar no Doppler pulsátil, eu vou ver que tem um fluxo negativo rápido. Então se eu tenho estenose, ela fica estreita. O sangue vai passar em alta velocidade por ali. A imagem que eu vou ter no Doppler é que é um fluxo muito negativo. É uma velocidade alta porque a estrutura, a porta está fechada, está estreita. Então o sangue tem que passar rapidamente. Eu consigo avaliar a estenose aórtica tanto por esse corte e jogando aqui o Doppler pulsátil eu consigo ver essa velocidade do sangue nessa região. Além disso, outras alterações estruturais. No corte subcostal, o que eu tenho ali? Um coração que contrai pouco e tem uma alteração muito importante ali, que é o derrame pericárdico. Como a gente pode ver aqui, eu consigo ver as duas lâminas do coração e ali tem líquido. Então isso é um derrame pericárdico. Outra alteração no corte apical que é possível de ver, olha só, tem o VD lá, ventrículo esquerdo aqui. Eu estou tendo fluxo, o fluxo está indo do ventrículo esquerdo em direção ao direito. O que é isso aqui? Tem um buraco no septo. Esse buraco é chamado de comunicação interventricular. Isso pode acontecer em situações, por exemplo, de infarto, ou até numa doença congênita, uma comunicação interventricular. Na avaliação estrutural, além de ver as câmeras, a localização delas, se eu tenho derrame, etc., eu posso ver também o índice de massa. Então, esse índice de massa é calculado pelo tamanho do septo, pelo tamanho das paredes, e eu vou calcular a espessura do coração. Se eu tenho um índice de massa normal, isso é calculado pelo tamanho da pessoa, pela superfície corpórea, eu não tenho hipertrofia. Eu só vou ter hipertrofia do ventrículo se o índice de massa estiver aumentado. Então, o normal é ter um índice de massa normal e eu não ter um aumento da espessura. Se eu tiver um índice de massa normal, mas a espessura aumentada, isso é um remodelamento concêntrico. Não é hipertrofia, porque o índice de massa está normal. Índice de massa normal, não há hipertrofia. Mas se a parede está mais grossa, isso é um sinal de remodelamento. Isso pode, por exemplo, ser a fase inicial de uma hipertensão, que começou a causar um remodelamento. Se eu tiver aumento do índice de massa, aí sim eu tenho hipertrofia. A hipertrofia ela vai ser concêntrica quando a parede é grossa, então a espessura está alta, acima de 0,42, ou pode ser uma hipertrofia excêntrica. Nesse caso, eu tenho aumento do índice de massa, mas a parede está fina, a espessura está normal. Então eu tenho esses dois tipos básicos de hipertrofia: concêntrica, alto índice de massa com espessura grande, e excêntrica, alto índice de massa com a espessura normal ou até reduzida. Então é uma avaliação importante pelo eco, a hipertrofia miocárdica. A função sistólica é uma das coisas mais importantes do eco. Muitas vezes a gente pede o eco justamente para avaliar isso. Como que está a função ventricular, a função do ventrículo esquerdo. Então, na diástole, como a gente já sabe, é o momento em que as válvulas atrioventriculares abrem e o ventrículo enche. E a sístole é o momento em que o ventrículo ejeta sangue na aorta e na artéria pulmonar, no caso do VD. Então, o que eu vou avaliar aqui? A diferença entre a diástole e a sístole. Porque essa diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final vai ser o volume ejetado, que é o chamado de volume sistólico. Eu tenho que saber quanto que é o volume sistólico para calcular essa fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? Nada mais é do que o volume sistólico sobre o volume diastólico final, que seria o inicial. Como que ele estava no início e aí o quanto que ele ejetou. Isso é a fração de ejeção. Notem que, se o ventrículo estava grandão na diástole e ele consegue ejetar bem, o volume sistólico final vai ser menor, ele vai ejetar mais, a fração de ejeção vai ser maior. O normal, do ponto de vista clínico, é que essa fração de ejeção seja de pelo menos 50%. Metade do volume diastólico final tem que ser ejetado. Então é de 50% para cima. E o outro detalhe aqui, que se o ventrículo tiver, ele geralmente quando contrai aqui, ele vai ejetar na aorta. Mas e se essa porta aqui estiver aberta? Se a mitral estiver frouxa, estiver com insuficiência, e ela abrir também na hora da contração, o que vai acontecer?
Eu posso ejetar sangue na aorta, mas também posso ejetar sangue no átrio esquerdo. Nesse caso, a fração de ejeção pode estar superestimada, porque eu não consigo saber quanto foi para a aorta e quanto foi para o átrio. Eu vejo o inicial do ventrículo e vejo o final. Então, muito cuidado com a avaliação da fração de ejeção em quem tem insuficiência mitral, porque geralmente ela vai estar superestimada, porque nem tudo que sai do ventrículo vai para a aorta. Uma parte vai para o átrio esquerdo. Então a gente tem duas formas básicas de calcular a fração de ejeção. A forma mais simples é a Takels. Então o que eu faço? Eu vejo o coração na diástole. Então por que eu sei que está na diástole aqui? Porque a mitral e a tricúspide estão abertas. Olha só, a mitral está aberta, é diástole. Eu vou ver o coração na sístole, nesse caso. A mitral está fechada, olha só, e a aórtica aqui está aberta. Então essa é a sístole. Olha aqui, ó, mitral e tricúspide fechadas. O que eu vou calcular? Eu vou ver a distância, então vou medir a distância. Eu escolho uma região imersa, uma distância, vou ter uma distância e um tamanho diastólico, um tamanho sistólico, e vou jogar numa fórmula. Agora, como vocês podem ver, não é tão simples ver essa distância, né? A gente tem dúvida, às vezes, aonde acaba a cavidade, onde começa a parede. Essa distância nem sempre é simples de medir. Você pode cometer erros nessa medida. O problema é que esse erro, se acontecer, por mais milimétrico que seja, ele vai ser elevado ao cubo. Então, essa é a fórmula do Takels. Ele usa essa distância ao cubo. Então, você não precisa saber essa fórmula, isso é calculado pelo aparelho. Mas saiba que se quem está medindo errar 1 milímetro, esse 1 milímetro vai ser elevado ao cubo. Pode dar um erro muito grande. Então, não é uma medida tão precisa. E ela nunca deve ser usada se tem alteração segmentar. Por quê? Porque eu estou medindo uma distância aqui. Imagina que nessa região o ventrículo está contraindo bem, mas imagina que aqui um pouquinho para cima o ventrículo já contrai menos. Então não é uma medida precisa, porque é tomada uma distância só. Então quando eu quero uma medida mais precisa ou quando eu tenho alteração segmentar, eu tenho que passar para um outro método, que é o Simpson. Então o método de Simpson eu vou avaliar duas posições. O apical 4 câmeras, como eu posso ver aqui, tanto na diástole quanto na sístole, e o apical 2 câmeras. Então eu faço um corte em uma posição e 90 graus. E aí eu não vou medir uma distância isolada, eu vou lá e meço todo, eu tento desenhar o ventrículo. Então esse método, eu transformo o ventrículo como se fosse numa estrutura tridimensional. Eu tenho dois cortes, né, perpendiculares e faço várias medidas, isso é jogado numa fórmula. Esse método, então, é muito mais preciso, porque eu pego muito mais medidas, não pego uma medida só de um eixo, eu pego vários eixos juntos e consigo medir dessa forma o volume na sístole, o volume na diástole e assim calcular a fração de ejeção do ventrículo. E a função diastólica? A sistólica é a principal, mas a gente também pode avaliar a função diastólica, porque ela está relacionada com a insuficiência cardíaca diastólica. Então, a diástole começa assim que acaba a sístole. Então, o ventrículo acabou de ejetar, ele vai ter agora a sístole. Então, na sístole, como ele está ejetando na aorta, quando eu coloco o meu probe, eu vejo o sangue fugindo do probe. Então, vai ser uma onda negativa no Doppler pulsado. Quando começa a diástole, agora para um pouquinho e pensa. O começo da diástole é o momento em que a válvula aórtica fechou, então o ventrículo ejetou, a válvula aórtica estava aberta. Ele ejetou todo o sangue na aorta, agora a válvula aórtica fechou. E entre a válvula aórtica fechar e a mitral abrir, para o sangue passar para o ventrículo, existe uma mini fração de segundo. Nessa mini fração de segundo ocorre o relaxamento isovolumétrico. Então o coração terminou de ejetar, ele ainda não recebeu sangue, mas ele já começa a relaxar. Então ele fez o trabalho dele, ele vai começar a relaxar e ainda não recebeu sangue. Relaxamento isovolumétrico, a primeira fase. A segunda fase é assim que a válvula abre. Então a mitral abriu, o sangue começa a passar para o ventrículo. O que vai acontecer nesse momento? Eu tenho uma onda positiva no Doppler, porque o sangue que passa do átrio para o ventrículo, ele vai estar se aproximando do probe. Então é uma onda positiva. É a fase de enchimento rápido. É a onda E, que a gente chama no Doppler pulsado.
A próxima fase é enchimento mais lento ou diástese. Então, no início, abriu a porteira, vem bastante sangue. Depois a pressão no ventrículo começa a subir, esse sangue passa mais devagar. Então, a fase de enchimento lento. E a quarta e última fase da diástole é a fase de contração atrial. É o que eu gosto de chamar aquela fase do chorinho. O que é o chorinho? Então, aqui em São Paulo, a gente chama de chorinho. Você vai na padaria e pede uma vitamina. O cara bate no liquidificador e coloca no teu copo. Geralmente sobra um pouco de vitamina lá no liquidificador. O que você pede? Pode dar o chorinho? Então aquele restinho que sobrou no liquidificador, ele coloca no copo para você. É isso que o átrio faz. Então depois que o sangue passou para o ventrículo, o átrio vai dar aquele chorinho. Então ele contrai na fase final e ele consegue ejetar aquele restinho de sangue que sobrou ali para conseguir encher melhor o coração. Só que esse chorinho não é tão chorinho assim. Em situações normais, isso pode corresponder até 20% do volume total, até 1/5 a 1/4 do volume total de sangue na sístole. Então a contração atrial ela é muito importante. Algumas pessoas não têm contração atrial, aquelas que têm arritmias como FA. Então elas perdem a contração atrial, que é a onda A que a gente chama no Doppler, do eco. Se perdeu a contração atrial, eu não consigo avaliar a diástole. A diástole só pode ser avaliada se eu tiver num ritmo regular. Assim eu consigo avaliar, pelo eco. Então o que eu vou ver? Eu coloco o meu probe, então, bem na região onde a mitral está abrindo, eu coloco o Doppler aqui e eu vou fazer um Doppler pulsado. Essa aqui é a imagem do Doppler pulsado. Então o que eu tenho? Aquela fase inicial negativa ainda é a sístole. Eu tenho aquele ato que é o tempo de relaxamento isovolumétrico, milissegundos. A partir daí, na hora que abre, a onda E é a fase de enchimento rápido. Então, acabou de abrir, o átrio deságua no ventrículo de forma bem rápida. Depois eu tenho uma fase de enchimento lento e, por fim, a contração atrial, aquele chorinho final. Na contração atrial eu tenho uma outra onda positiva que é a onda A. A partir da avaliação dessas ondas, eu consigo avaliar a diástole do coração. Então, como são as alterações? Primeiro é o normal. O que é o normal? A onda E, que é o enchimento rápido, ela é maior do que a onda A, que é a contração atrial. Então, E é maior que A. E o tempo de desaceleração da onda E, ele é acima de 220 milissegundos. Isso é o normal da diástole. É isso que acontece em situações normais. Quando eu começo a ter uma disfunção diastólica, aumenta as pressões dentro do ventrículo. Então o que acontece? A onda E diminui, que é a fase de enchimento rápido, e a onda A, que é a contração atrial, aumenta. Então essa relação da onda E com a onda A inverte, fica menor que 1. Então, como a gente pode ver nessa imagem, onda A maior que onda E. Isso é o relaxamento alterado, alteração de relaxamento ou disfunção diastólica grau 1. É a fase inicial da disfunção diastólica. O segundo ponto que pode acontecer é a disfunção diastólica grau 2, também chamada de pseudonormal. Por que pseudonormal? Porque a onda E volta a subir. Ela fica maior que a A, parecido com o que é normal. A diferença aqui é que a desaceleração da onda é muito rápido. Como a pressão dentro do ventrículo está grande, na fase inicial, quando o sangue começa a passar, ele tem que passar rápido, porque a pressão logo aumenta dentro do ventrículo. Então esse tempo de desaceleração diminui muito, ele desacelera muito rápido. Então isso é o padrão de disfunção diastólica grau 2 ou pseudonormal. E por fim, a gente tem a disfunção mais grave, que é o padrão restritivo. Nesse caso, a onda F fica muito grande e a onda A quase desaparece. A onda F fica acima de 1,5 da onda A e a desaceleração é muito rápida. Esse padrão é o mais grave de disfunção diastólica. É a disfunção diastólica grau 3. Então o que a gente viu nessa aula? A gente aprendeu um pouco melhor sobre como funciona o ultrassom e o eco, viu as posições, as janelas ecocardiográficas, a importância do Doppler e avaliou alterações que podem acontecer como derrame pericárdico, como comunicação interventricular, a função sistólica, como ela é avaliada pelo Teicholz ou pelo Simpson, que é melhor, e a função diastólica. Essas são as referências da aula e até a próxima.